Diário de trade, dia 24/11/2021. Hoje eu não fiz nenhuma operação, né? Não teve, até a hora, pelo menos os momentos, né, que eu estava no gráfico, não tive nenhum sinal claro. Vamos lá, o que acontece? Eu sempre começo, né, pelo semanal. Então a semana passada ela fechou, deixa eu colocar aqui o amarelinho. Então a semana passada, essa semana abriu dentro da semana passada. Então aqui eu coloco uma retração de Fibo. E aí quando tentou perder a mínima, né, fez uma nova mínima, eu faço a expansão desse Fibo, né, para a última mínima. Então beleza, aí vamos lá para os 60 minutos. Nos 60 minutos você tem aqui a perna semanal, né, o candle semanal, e as retrações. Então ele veio aqui, testou a de 38, voltou, testou a de 50, aí deu uma boa queda, né? Armou aqui um pivô, veio fazer um novo fundo e beleza. Então, análise essas retrações, né? E aí nos 10 minutos, hoje, o que aconteceu? Ele abriu aqui a barra compradora, testando a retração de 38, acima das médias. Fiquei pensando numa compra se ele rompesse essa, superasse, né, a primeira barra do dia aqui, a máxima. Depois ele fez a inside, aí eu coloquei uma compra também na superação dessa inside, pensando na continuidade do movimento e de vir buscar aqui os 50% da retração. Ele devolveu, veio fechar abaixo das médias e aí fez essa correção que eu encarei como um pullback, né? Porque aqui ele fez um preço de fechamento de reversão, mas eu não quis operar porque eu estava vendo isso como possível pullback, que poderia haver a continuidade da queda, né? Ele até chegou a dar um alvo 1 para 1. Ó, quase bateu 161. Bateu 1 para 1, 127. E por que eu não quis operar? Porque na semana passada, semana retrasada, o mercado fez uma tendência de queda e eu fiquei operando os pullbacks, pensando como reversão. Fiquei operando os pullbacks e ficava saindo no 0 a 0, no 0 a 0. Então, para não entrar nesse ciclo, eu preferi esperar para ver se seria um pullback mesmo, ou se ele novamente viria a testar o topo, de repente fazer um pivô aqui alinhado com as médias para retomar. Então ele veio e aí quando ele fez a retomada, fez numa barra só. Eu não gosto de vender esse fundo, quando perde o fundo aqui eu não gosto de vender. Nesse caso aqui, como o pivô de baixa, né, se armou acima da média, das médias aqui, teria que vender com confirmação, ou seja, fechou aqui a barra 11, perdeu a mínima dela, você vende. Então aqui já teria dado um stop, né, porque mesmo na confirmação falhou. E aí ele fez essa pernada de alta, voltando para cima da média. E aí quando ele deixou esses topos, o que eu fiz? Eu tracei essa linha aqui de tendência. Então ele rompeu ela, fez pullback em cima dela. E quando ele estava construindo essa barra aqui, essa barra 16, essa barra vendedora, eu saí. Eu tive que sair. Então eu não vi a continuidade, a barra 17, né, essa continuidade de alta. Porque senão aqui caberia um trade. Primeiro caberia uma entrada na própria na superação da 17, porque foi um preço de fechamento de reversão, e caberia uma entrada até aqui quando superou a máxima da 16, que fez um red bar breakout, né?
Poderia até fazer um stop ajustado na mínima da 18, né? Buscando 2 vezes o risco, que seria essa projeção que ele bateu aqui, ó, que bateria aqui com 50% da retração do semanal. Então aqui você tem uma convergência de alvos. Então a saída aqui, ó, e você vê que foi um trade sem calor, foi de uma vez só, sem pullback. Então aqui você sairia 2 vezes o risco. E o outro alvo possível também seria esse movimento de baixa, né? Que é a mínima aqui da 17 com a máxima da 16. Que aqui deu uma vez o risco e ele quase cravou aqui 2 vezes o risco. Faltou 575, a máxima aqui foi 40, faltou aí 35 pontos para buscar o segundo alvo. Mas estando aqui, né, nessa outra retração aqui de 38, faria sentido também deixar uns pontinhos aí antes do segundo alvo, de repente aqui na 38, até um pouquinho abaixo, para poder fazer uma saída aí mais tranquila. Ou, como veio aqui, testou, sair no fechamento dessa barra. No fechamento, quando ela estiver se devolvendo aqui, enfim, aí vai de cada um a condução. Mas esse foi o único trade aqui, claro, para o meu operacional que seria feito aqui, né, que poderia ser feito, mas eu não estava no computador. E aí depois eu voltei lá nos 60 minutos. E aí você lembra, né, de quando você estuda, e no começo você estuda um pouco de tudo, né? Depois você vai refinando ali o operacional, né? Vai refinando as suas premissas, o que você vai deixar. E aí nos 60 minutos eu falei, pô, será que a gente tem aqui pontos de resistência e suporte? E aí como é que eu traço isso? Pela onde a linha ela é mais tocada, né? Seja por fechamentos, seja por candles seja por violação, né? Seja por sombras. Então o que eu tinha do dia 22, eu tinha a máxima dessa barra aqui das 15 horas. Então eu comecei traçando, colocando ali em cima dela e olhando, né, para trás, o que eu tinha de movimento. Então eu tinha a abertura dessa barra, fechamento dessa, a máxima dessa, mínima dessa, um pouco aqui da máxima, né, algumas violações. E aí olhando para frente, fechamento dessa, abertura dessa, fechamento dessa. Então você vê que é uma região aqui, a região do 103,850, uma região de bastante memória do preço, onde o preço testou várias vezes aí para fazer aberturas, fechamentos e máximas, né? Então eu deixei essa região e aí como suporte eu fiz a mesma coisa, busquei aonde o preço tocou mais, onde a gente tem mais toques do preço. E aí você ajusta, né? Vai ajustando. E aqui você tem toda essa região aqui, que é abertura, fechamentos. E aí quando vou pro gráfico que eu opero, que é o de 10 minutos, você tem a resistência, que aqui foi violado e voltou. Aqui a mesma coisa. Aqui fez pullback, retomou, veio. Ó, aqui na data de hoje, ó, onde terminou o pullback, né? Bem na resistência aqui para retomar. E aqui a mesma coisa, ele veio, testou, fez o pullback e depois foi para romper. Fez o pullback aqui na linha de baixa e foi para romper. Então uma entrada aqui ou aqui, tranquilo, né, para buscar os alvos.
Então, hoje foi um dia que não operar também é operar, né? Na abertura eu tinha um movimento altista, né? Porque tinha um movimento altista aqui para continuidade, MACD na área de compra, né? Acima da linha zero, mas que não foi acionado, corrigiu. Então, como essa correção veio para baixo da média, eu espero o pullback para venda. Fez o pullback, mas aí a continuação veio numa barra só, então inviável aqui para mim fazer qualquer operação. Aqui seria possível, sim, mas eu ainda não tinha essa linha traçada, esse suporte, então eu não fiz esse trade aqui, mas talvez teria feito, não sei. Mas seria um trade possível, né? Estou numa região de suportes, então seria possível a entrada, né? Stop na mínima entrada para buscar, vamos ver o alvo, se ele 2 para 1 estaria antes ou depois da resistência. Estaria aqui, ó, bem tranquilo, até antes da abertura dessa barra de queda aqui, que seria uma região de resistência, e você vê que foi, ó, que aqui o preço deu uma brigada. Então 2 para 1 aqui desse trade seria até antes, tranquilo de ser feito, né? Quando você tem a sua saída antes da resistência ou do suporte, fica um trade bastante viável, ainda mais sendo 2 vezes o risco, né? Então foi um trade que seria tranquilamente executado. Então esse, né, essa compra e essa compra aqui. Depois nada muito claro, né? Aqui ele deixou 1, 2, 3, seria possível fazer a compra na superação dessa inside. E aí você teria como alvo essa amplitude para cima. Foi aqui no 161. Bacana. E só. Então é isso. Pro dia de hoje foi isso. Eu não operei, mas é sempre bom estar olhando o gráfico, ver o que aconteceu, o que foi feito, o que não foi feito e o porquê que não foi feito, para você poder aprender e evoluir aí com, com os erros, né, com os acertos, e tá sempre preparado. Aí depois uma outra linha que seria possível aqui no 60 como resistência, talvez essa região aqui. Essa, talvez essa aqui. Pega aqui a abertura, fechamento, mínima, máximas aqui, máxima aqui. Fica como uma região. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.